Olá, pessoal! Tudo jóia com vocês? Bom, hoje vamos tratar de mais um tema polêmico. Gosto de temas polêmicos. E eu acredito que eu fui levada a estudar um pouco sobre esse tema, a ler e meditar um pouco mais sobre esse tema, porque ontem essa madrugada, na verdade, eu tive a minha maior crise. Acho que eu nunca tive uma crise como essa. E esse foi o motivo de eu escolher o tema. Na verdade, eu estava pensando em gravar a respeito de outras coisas, mas ficarão para os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar de autoestima e crises existenciais. Bom, primeiro vamos até a Bíblia, né? Vamos ler lá em Mateus 22, 37 ao 40. Diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós vamos até a esses poucos versículos, porque se você for parar para analisar, todos os mandamentos se resumem nesses dois. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo, automaticamente você vai se policiar para conseguir cumprir os demais mandamentos. Só que não são os mandamentos em si que vêm ao caso nesse vídeo de hoje. E na verdade nós vamos nos ater mais a parte onde diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Em outras versões vão dizer: como você se ama, você deve amar aos demais. Isso eu tô contextualizando porque eu não lembro exatamente a forma como que tá escrito, mas é exatamente isso. Você só pode amar outra pessoa a partir da forma como você se ama. Se você não se ama, se você não se aceita como você vai ser muito difícil você amar outra pessoa, porque o mandamento ele é uma junção das duas coisas. Você precisa primeiro se amar, e a forma como você se ama, você vai amar a outra pessoa. Você só é capaz de amar outra pessoa, seja ela seu amigo, seja ela seu vizinho, seja ela seu parente, seja ela seu chefe, seja ela seu inimigo. Você só vai conseguir amar outra pessoa se você primeiramente aprender a se amar. E aí entra a questão da autoestima. E o que é a autoestima? A autoestima é a avaliação pessoal que um indivíduo faz de si mesmo, a sua visão sobre o seu valor, a sua competência. E também a autoimagem. A autoimagem é a percepção que cada indivíduo tem de si mesmo. Então, qual que é a diferença das duas coisas? A autoimagem diz o que você é e a autoestima diz como você se avalia. Então, a autoimagem diz aquilo que realmente você é. A autoestima depende da forma como que você se vê. Se a sua autoestima estiver baseada em situações que você está vivendo e essas situações que você está vivendo não são favoráveis, a sua autoestima vai ser uma autoestima baixa. Você vai denigrir a sua imagem, você não vai conseguir ter a percepção de quem você realmente é. Desculpa. E existem aquelas pessoas onde a autoestima tá lá em cima. A pessoa assim se acha a bolacha do meio do pacote, porque a primeira e a última são quebradas, então não presta. A pessoa se acha a bolacha do meio do pacote, se acha demais. Então nós temos que ter um equilíbrio.
se amar se implica em aceitar-se, levando em conta os pontos fortes sem negar suas fraquezas, considerando assim as suas virtudes sem omitir os seus defeitos, tirando proveito da força apesar das fraquezas. O que essa parte quer nos dizer? Que você vai se aceitar, vai entender que você tem pontos a melhorar, você tem pontos na sua vida que precisam ser melhorados, mas você vai priorizar os pontos fortes seus. Você vai priorizar a parte onde que você é uma pessoa melhor, onde você é uma pessoa que você consegue enxergar isso. Vou dar exemplo meu, daquilo que eu vejo em mim, não que as pessoas veem em mim. Porque a autoimagem, né, e a autoestima tem a ver com aquilo que você vê em você. A autoimagem é o que você realmente é, e a autoestima é como você se vê. Então, a minha autoestima me diz que eu sou uma pessoa amiga, me diz que eu sou uma pessoa fiel, me diz que eu sou uma pessoa que escuta as pessoas, que tem empatia pelas pessoas. E eu tenho muitos pontos a melhorar, sim. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso controlar mais os meus impulsos, as minhas motivações, entender as reais motivações daquilo que eu tô fazendo, para eu não me pegar em situações aonde depois eu vou me arrepender do que eu tô fazendo. Eu tenho esses pontos a melhorar e eu tô procurando a melhorar cada um deles. Mas é um processo, e enquanto eu não consigo melhorar, eu preciso permanecer olhando para aqueles pontos fortes meus, que eles vão me ajudar a conseguir conquistar as melhorias que eu preciso nos meus pontos fracos. Então, para que você viva melhor, para que você se enxergue de uma forma melhor, existem 4 pontos a serem trabalhados na minha e na sua vida, na minha forma de me ver, na sua forma de se ver, na minha forma de me portar com aquilo que realmente eu sou, deixando para trás aquilo que precisa ser deixado para trás e escolhendo viver o novo. Viver o novo, o presente, e visando um futuro melhor. E isso eu não estou falando de materialmente falando, eu estou falando de características suas, coisas suas que precisam ser trabalhadas. Primeiro ponto, mude o que precisa ser mudado. Às vezes existem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. E nós sabemos cada uma delas. Eu acabei de citar alguns exemplos da minha vida. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais perseverante nas coisas. Eu preciso ser mais prudente na hora de tomar decisões, principalmente se eu tiver com o emocional meio abalado. São coisas que precisam ser mudadas e que eu tenho condições de mudá-las. A partir do momento que eu reconheço, que o primeiro passo é reconhecer, e depois que eu me posiciono diante disso, que eu tenho visto. Então, isso que você vê na sua vida que precisa ser mudado, você tem que buscar mudar. Buscar ajuda através da palavra de Deus, buscar ajuda através de livros que vão edificar a sua vida, buscar ajuda através de amizades que vão acrescentar na sua vida, através de relacionamentos sólidos, relacionamentos saudáveis que te ajudem a crescer. Segundo ponto, aceitar o que não pode ser mudado. Qual que é a maior coisa que não pode ser mudada da nossa vida? O nosso passado. O nosso passado não pode ser mudado. E esse é o terceiro ponto, que é aprender a lidar com o passado. Outra coisa que não pode ser mudada, sei lá, às vezes você que está assistindo, não é o meu caso, mas às vezes você que está assistindo esse vídeo, você tem alguma deficiência física. Às vezes você não escuta muito bem, às vezes você não tem uma parte, um membro do seu corpo
Às vezes você tem uma doença psicológica que não tem cura. Às vezes você tem, sei lá, alguma coisa física, emocional, alguma coisa que não pode ser mudada. E aí você precisa aprender a lidar com isso, aceitar isso na sua vida. E entender que a partir dessas coisas que você tem, dessas características que você tem, Deus vai te usar. Deus tem um plano. Vou te dar um exemplo, eu não lembro o nome dele, mas tem um pregador que ele não tem os braços e não tem as pernas. Eu não lembro o nome dele agora. Ele não tem braço nem perna. E, se eu não me engano, desde os 8 anos que ele pedia a Deus para que ele tivesse, Deus fizesse um milagre. Deus poderia fazer, nascer de novo os braços e as pernas. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas não fez, não aconteceu. E ele conseguiu aprender a lidar com essa situação dele, com essa particularidade dele, superou isso e já pregou para muita gente, e muitas pessoas se converteram e entregaram suas vidas a Cristo por meio do testemunho dele. E você também tem um testemunho, você também tem uma história de vida que precisa ser ouvida pelas pessoas. E essa é minha cachorra me atrapalhando. Terceiro ponto. Aprenda a lidar com o passado. O maior exemplo que nós temos de uma pessoa que, assim, tinha tudo para ser frustrada e não querer superar o passado. José do Egito. Se você não conhece a história, procure saber um pouco mais sobre a história dele. Mas, resumindo, José, ele foi negado pelos seus irmãos. Seus irmãos tentaram matar ele e aí não conseguiram matar, entregaram ele para um vendedor de escravos. E aí ele foi parar no Egito como um escravo. E a cada novo passo da vida dele, nova etapa da vida dele que ele superava, parece que o nível aumentava. Parece que as dificuldades aumentavam. Olha, nossa vida às vezes também é parecida com a vida de José em alguns momentos. Às vezes a gente passa por uma etapa, passa por um momento, uma situação, e aí depois vem outra, parece que é ainda mais difícil para tentar nos abalar. E o seu passado você não pode mudar. O meu passado eu não posso mudar. Aquilo que aconteceu, as coisas que eu já ouvi, as coisas que eu já fiz ou que eu deixei de fazer, ficaram para trás. E eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com a minha história. E eu preciso ser curada em cada parte da minha história para que assim eu possa ajudar outras pessoas. Ainda vou contar para vocês com mais detalhes algumas coisas a respeito da minha história. Eu tenho 26 anos hoje, mas com 26 anos eu vivi muitas coisas. E hoje eu tô aí em 5 anos que eu me converti de verdade, que eu entreguei minha vida para Cristo e que eu decidi viver uma nova história e que eu tô vivendo essa nova história. Eu decidi viver a vontade de Deus para minha vida. E a quarta e última coisa que nós precisamos aprender é nos libertarmos da nossa culpa, da culpa. O primeiro exemplo de culpa que a gente teve foi no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecaram, quando comeram um fruto que Deus deixou bem claro que não era para comer, os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus, ou seja, eles se tornaram pessoas conhecedoras do bem e do mal. E aí eles ficaram com vergonha, tentaram se esconder de Deus, mas de Deus não se esconde. E aí eles começaram a se sentir culpados, ficaram com vergonha de tudo que, sabe, da forma como que eles estavam. Só que para Deus eles estavam normal. Só que para eles já precisavam de roupas para se esconder, para esconder a nudez deles. Porque entrou a maldade no coração. E Collins diz que quando violamos as normas estabelecidas
por Deus, sentimos remorso, culpa e decepção dentro de nós. Isso contribui para a nossa inferioridade e destrói a nossa autoestima. Por isso que existe o perdão de Deus. Por isso que Deus perdoou a minha história, o meu passado, perdoou a sua história, o seu passado. O seu passado não te condena. O seu passado não diz quem você é. O seu passado é só uma história de superação. Ah, Débora, mas eu fui violentada quando eu ainda era criança. Fui violentado, molestado quando eu ainda era criança. Eu ouvi frases dos meus pais, dos meus familiares, de que eu não seria capaz, que eu não seria ninguém na vida. Bem-vindo ao clube. Todo mundo já ouviu alguma coisa assim de alguém. Todo mundo já passou por alguma história difícil na vida. Alguns com histórias mais tristes, mais difíceis. Mas uma história não anula a outra. A sua história, ela é importante. A sua história é uma história de superação. A sua história pode transformar a vida de outra pessoa. Desde que você aprenda a lidar com ela, desde que você se liberte da culpa daquilo que aconteceu, porque o fato de você ter sido violentada ou violentado, o fato de você ter sido declarado como uma pessoa que não iria dar em nada na vida, não te torna culpado disso. O que as pessoas disseram a seu respeito não importa. O que importa é o que você enxerga a seu respeito nesse momento. E em nome de Jesus eu declaro que você consiga enxergar como Deus te enxerga, não como as pessoas te enxergam. Que você possa ver além dos seus olhos, ter uma visão espiritual a respeito de você. Que você consiga enxergar que você é imagem e semelhança de Deus. Que você é escolhido, escolhida por Ele. Que Ele tem um plano maravilhoso para cumprir na sua vida e através da sua vida. Então eu declaro nesse momento que todas as escamas caiam dos seus olhos. Que todo o passado que ainda te condena seja lançado no mar de esquecimento agora em nome de Jesus. E que você consiga liberar perdão para as pessoas que precisam ser perdoadas na sua vida. Principalmente para você mesmo. Para você mesmo. Você precisa se perdoar. Quando você conseguir se perdoar por tudo que aconteceu na sua vida, você vai ser capaz de perdoar as pessoas que te feriram. E isso vai ser um novo começo na sua vida. Deus abençoe sua vida. Dessa vez o vídeo foi um pouco maior, porque realmente o assunto era um pouco extenso. Mas eu espero que tenha te edificado, tenha te abençoado e que você realmente venha fluir naquilo que Deus tem para sua vida. Em nome de Jesus. Abraço, até mais.